Por favor, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 29. Hoje é uma noite muito especial para nós. Depois de 6 meses sem poder celebrar a ceia do Senhor, hoje nós vamos poder, juntos como igreja, comer do pão e beber do cálice. E sem dúvida alguma, esse é um dos momentos mais importantes e fundamentais para a fé cristã. Todo discípulo de Cristo almeja por participar da mesa de Cristo. E antes da gente partir o pão e beber o cálice, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão nesse texto, que é pequeno, mas tem uma lição tão profunda para nos ensinar. João, capítulo 1, versículo 29, um dos evangelhos, que tem como propósito, como objetivo, os evangelhos falar sobre a vida, o ministério, a obra de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 29, nós lemos assim: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, mais do que todos os outros, ele nos apresenta a pessoa de Jesus. Quando nós estamos aconselhando alguém, quando nós estamos ensinando alguém acerca da pessoa de Jesus Cristo, nós vamos para o livro de João, para o Evangelho de João. É no Evangelho de João que nós encontramos os 7 eu sou de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas no texto que nós acabamos de ler, é João Batista, que não é o autor deste livro, deste evangelho. O autor deste evangelho é o discípulo João, o discípulo amado. É João Batista que, vendo Jesus vindo ao seu encontro, aponta para ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E quando João Batista, ele pregava no deserto da Judéia, as multidões vinham de Jerusalém e de toda a Judéia para serem batizadas por João Batista. E diz a Bíblia que João pregava arrependimento para perdão de pecados. Mas agora ele aponta para um homem e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante dessa informação, diante dessa afirmação de João Batista tão importante, eu gostaria de uma maneira muito simples hoje à noite, antes da gente cear, apresentar para os irmãos o Cordeiro de Deus. Quem é este Cordeiro de Deus? Eu fico imaginando as pessoas olhando para João Batista e se perguntando: mas quem que é esse homem? Por que João está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é este Cordeiro e o que ele pode fazer por nós? E para responder essa pergunta, eu gostaria hoje à noite de passear nas Escrituras em alguns livros, desde o começo, lá em Gênesis, para a gente entender melhor essa afirmação de João Batista aqui: eis o Cordeiro de Deus. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, uma afirmação, eu quero provar para vocês uma afirmação que eu sempre faço aqui nas nossas mensagens.
A Bíblia é um livro sobre Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse nós encontramos Jesus em toda a Escritura, porque tudo tem a ver com Jesus. E eu quero mostrar para vocês isso através da figura do Cordeiro. E isso vai fazer todo sentido para a gente entender por que João fez essa afirmação. Vocês estão prontos? Sim? Então vamos lá, aperta os cintos aí e vamos dar uma passeada nas Escrituras agora. Eu vou só citar os textos aqui, mas se você quiser ir abrindo aí, conferindo, fique à vontade. Se você quiser anotar para dar uma olhada em casa com mais calma também, faça do jeito que você achar melhor. Mas nós vamos começar nos lembrando de Gênesis capítulo 22, do versos 8 até o verso 13. Gênesis capítulo 22, do verso 8 até o verso 13. Jesus, ele é o Cordeiro substituto. Nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro substituto. Diz a Bíblia que Deus chega para o pai da fé, este homem chamado Abraão, depois que ele já tinha experimentado o grande milagre de ter um filho em sua velhice, o filho tão esperado, o filho tão almejado, tão desejado, o filho da promessa, Isaque. Deus chega, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, vai ao monte Moriá e oferece ali o teu filho, o teu único filho, a quem amas, em sacrifício. Diz a Bíblia que Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, ele prepara a lenha, ele prepara o fogo, ele prepara o cutelo, ele chama 2 servos para a viagem, e era uma viagem longa, uma viagem de 3 dias. Ele se dirige então com tudo que ele precisava, com esses 2 servos, ao Monte Moriá, o monte do sacrifício. E quando eles chegam na parte inferior do monte, Abraão disse aos seus 2 servos: fiquem aqui, pois eu e o rapaz vamos adorar, e tendo adorado, voltaremos. É interessante notar aqui a fé deste homem. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé, porque ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas olha o que ele disse para os servos, vocês notaram aí? Nós vamos adorar e nós voltaremos, no plural, hein? Mas se ele ia sacrificar o filho, ele ia voltar sozinho, não ia? Quando eles começaram a subir, então o rapaz curioso pergunta para o pai, fica imaginando, né? Papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aonde que está? E Abraão responde: Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Olha a fé desse homem. O Senhor proverá. Abraão então chega ao topo do monte, ele prepara o altar, ele coloca o seu filho no altar, crendo que Deus haveria até mesmo de ressuscitar o seu filho, porque ele pega o cutelo, ele levanta o cutelo, e a Bíblia diz, quando nós vamos para o texto original, que aquele homem estava pronto para sacrificar o seu filho, mas ele ouve uma voz do alto e diz: Abraão, não faça isso. Uma voz que ecoou dos céus, dizendo: Abraão, não faça isso, Abraão, não faça isso, nenhum mal faças a esse menino. E quando ele se volta para o lado, havia um cordeiro substituto, preparado por Deus para aquele sacrifício. Irmãos, Jesus é este cordeiro.
É aqui que a gente começa a enxergar Jesus Cristo. É aqui que a gente começa a entender quem é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta cena de Gênesis capítulo 22, lá no início, ela aponta para o Calvário, ela apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Calvário, Deus havia providenciado o Cordeiro substituto que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar. Cristo é o Cordeiro substituto, Ele levou a nossa cruz, Ele morreu a nossa morte, pois assim como Deus preparou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, Deus providenciou um cordeiro para morrer e ser sacrificado em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro substituto que morreu naquela cruz para nos salvar. Louvado seja o Senhor por isso. Lá em Gênesis, a gente já começa a entender, a gente já começa a ver a pessoa de Jesus Cristo. Mas no livro do Êxodo, nós também aprendemos sobre quem é este Cordeiro. Êxodo capítulo 12, dos versos 11 até o 13, aqui nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro Pascal. Diz as Escrituras que Deus estava libertando o seu povo da amarga e dolorosa escravidão do Egito. E é chegado então um momento muito decisivo para que o povo de Deus fosse liberto. Naquela noite, todos os primogênitos seriam mortos. Todos. Mas Deus orientou o seu povo. E como que Deus orientou o seu povo? Cada família deveria sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas. À noite, quando o anjo do juízo de Deus passasse para executar a morte do primogênito, ao ver o sangue do cordeiro nos batentes daquela porta, ele passaria por cima e não aplicaria o juízo sobre aquela casa, porque ali o juízo já havia sido exercido no cordeiro que foi sacrificado. Uma observação muito importante a ser feita aqui, meus irmãos, é o seguinte: os primogênitos de Israel, eles não foram poupados da morte, porque eles eram melhores do que os primogênitos egípcios. Eles não foram poupados da morte porque eles eram mais bonitos do que os primogênitos egípcios. Não era porque eles eram santos, não era porque eles não cometiam pecados, nada disso. Preste atenção, meu irmão, a diferença entre os que morreram e os que foram poupados não tinha nada a ver com qualidades pessoais, mas sim tinha a ver única e exclusivamente com estar debaixo do sangue do Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro Pascal. Esta cena de Êxodo, que é uma cena muito triste, mas ao mesmo tempo, para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, um momento de liberdade, de salvação, de redenção. Aponta para Jesus, aponta para o Calvário. Meus irmãos, não há
outro meio pelo qual você possa ser salvo, a não ser pelo sangue de Jesus. Entenda isso, por favor. Não é igreja que salva, não é pastor que salva, não é dízimo que salva, não importa quem você é, a família de onde você vem, a profissão que você exerce, a sua classe social, as suas qualidades pessoais, as suas boas obras, a sua ética, a sua moral, o tanto tempo que você tem de crente, de membro. A única diferença entre os que são salvos daqueles que estarão eternamente perdidos e longe de Deus é se você está debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Essa é a única condição. Somente o sangue de Jesus pode nos salvar. Se você está debaixo do sangue de Cristo, você encontrou, você recebeu redenção, salvação e vida eterna. Só que a gente precisa caminhar. Nós não vemos Cristo, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, apenas em Êxodo como cordeiro substituto, apenas em Gênesis, como um cordeiro substituto, e nem apenas em Êxodo como cordeiro pascal, mas também nós vimos e aprendemos sobre esse cordeiro em Levíticos. Aí, ó, quem não gosta de ler Levíticos, ó, tá vendo aí? A gente encontra Jesus lá também. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Levíticos capítulo 16, dos versos 8 até 10, nós somos informados sobre o Cordeiro. E aqui nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro emissário. Emissário. Diz as Escrituras que haviam 2 cordeiros. Um cordeiro, ele era escolhido para ser sacrificado, mas o outro cordeiro, ele era escolhido para que o sacerdote colocasse a mão na cabeça dele e confessasse sobre aquele animal todos os pecados de todo o povo. E aquele animal, aquele cordeiro, aquele bode, ele era lançado para fora do arraial, para longe do povo de Deus. Ou seja, irmãos, a missão daquele animal era levar sobre si a culpa pelos pecados do povo. Por isso que ele era lançado para longe. Mas outro era escolhido para ser sacrificado. Jesus é esse cordeiro. Essa cena de Levíticos também aponta para Cristo. O cordeiro emissário representa que Jesus Cristo não apenas morreu, mas ele tira, ele arranca, ele leva para longe de nós a culpa do pecado. E isso é libertador, meus irmãos. Isso é libertador, porque muitas pessoas vivem neste mundo atormentadas pela culpa. Muitas pessoas vivem doentes por causa da culpa, carregam sobre si esse peso que é insuportável. Você já se sentiu culpado alguma vez na vida? Então você está me entendendo. Muitas pessoas têm se afundado em vícios, pecados deste mundo, motivados pela culpa. E o que dizer de pessoas que não têm mais prazer na vida, pois a culpa os persegue? Eu quero dizer para você que talvez
está atormentado pela culpa, doente pela culpa, esmagado pela culpa, eu quero dizer para você, com todas as minhas forças, porque muitas vezes eu me pego triste, muitas vezes eu me pego carregando esse peso da culpa, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo é o único que pode arrancar de você e levar para longe da sua vida todo o tipo de culpa. Todo tipo de culpa. Nós não somos capazes de carregar sobre nós mesmos esse peso esmagador, irmãos. Mas existe alguém que há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, levou sobre si toda a culpa pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo YouTube, creia em Jesus Cristo e seja totalmente livre da culpa do pecado. Seja livre desse peso esmagador da culpa. Jesus Cristo é o Cordeiro emissário, que leva sobre ele a culpa pelos nossos pecados. Já em Números, capítulo 28, versículo 4, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro do sacrifício diário, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque às vezes a gente esquece. Jesus é o Cordeiro do sacrifício diário. Diz a Bíblia, irmãos, que todos os dias, um cordeiro tinha que ser sacrificado de manhã e outro cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. Um de manhã, outro à tarde, um de manhã, outro à tarde. Todos os dias, sem exceção. Essa era a lei que deveria ser obedecida pelo povo de Deus, sem exceção, nos dias de prosperidades e nos dias de adversidades, nos dias de paz, mas também nos dias de guerra. Não havia qualquer tipo de exceção para que esses cordeiros não fossem sacrificados. O que isso significa? Significa que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira, que trata com o seu pecado, não apenas ontem, não apenas na semana passada, não apenas no mês que passou, ou até mesmo no futuro. Nós aprendemos aqui que Jesus Cristo é o Cordeiro que trata com o seu pecado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ontem você pecou e confessou a Deus o seu pecado, Ele te perdoou, Ele te limpou, Ele te lavou, mas talvez você pense assim: puxa, mas hoje de novo eu pequei, de novo eu vacilei, de novo eu caí no mesmo pecado. Gente, às vezes tem vezes que eu fico até, bravo comigo mesmo. Já aconteceu isso com você? É só comigo que acontecem essas coisas. Outra vez eu transgredi, novamente, meu coração está doído, a minha alma está abatida, a minha consciência está pesada de novo, mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, esse texto nos lembra de uma verdade confortadora. E essa verdade é que o Cordeiro de Deus é aquele que tirou o seu pecado ontem, que tira o seu pecado hoje,
e que vai tirar o seu pecado amanhã, e sempre, e sempre, e sempre o Cordeiro de Deus tem poder para te lavar, para te purificar de todo o pecado. Ele pode te dar um novo começo todos os dias, porque Cristo é o Cordeiro do sacrifício diário. O sacrifício de Cristo não é menos poderoso do que foi há 2000 anos atrás. Assim como o sacrifício de Cristo foi poderoso há 2000 anos atrás, ele continua sendo poderoso hoje, continuará sendo poderoso amanhã. Por isso que todas as vezes que você pecar, o sangue de Cristo tem poder para te perdoar. Louvado seja o Senhor por isso. Se você está debaixo do sangue de Jesus, você tem provisão diária para o perdão dos seus pecados. É por isso que o verbo no texto, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está no tempo presente. Que tira, não que tirou ou que vai tirar, ou que tirará talvez. Não, o Cordeiro que tira. Eis o Cordeiro de Deus que todos os dias tira o pecado do mundo. Isso não significa que você tem carta branca para pecar. E se você pensa desse jeito, talvez você precise repensar a sua decisão ao lado de Jesus. Porque quem ama Cristo e quem é de Cristo almeja viver uma vida de santidade para Ele. Essa verdade não é para você se acomodar e para você pensar: opa, glória a Deus, né? Vou pecar ali, daqui a pouco eu peço perdão e Deus me perdoa mais uma vez. Não significa isso. Mas, meu irmão, significa que todas as vezes que você pecar, saiba de uma coisa: há perdão, há restauração e há recomeço para você todos os dias. O diabo, ele quer ver você continuando nessa vida de pecado. O diabo, ele quer ver você caído. Mas Deus sempre estará com a mão dele estendida para te levantar, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado todos os dias. Glória ao Senhor por isso. O Senhor sempre, sempre e sempre tem um recomeço para nós. Não continue caído, meu irmão. Não continue vivendo em pecado. Viva para a glória de Deus e aproprie-se do perdão que há no sangue de Jesus. Caminhando em frente, as Escrituras nos dizem em Isaías, capítulo 53, para mim um dos capítulos mais lindos de toda a Escritura. Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, que Cristo levou sobre si toda a dor, toda a nossa enfermidade. Mas no versículo 7, nós somos informados que Jesus foi o Cordeiro imolado em nosso lugar. Oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi o Cordeiro manso. Um animal, quando ele era levado para ser sacrificado, é claro que ele ia esperneando, ele ia lutando, ele ia gritando para o sacrifício. Mas Jesus Cristo, ao ir para a cruz, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer.
Inclusive foi para isso que ele veio ao mundo. Irmãos, ele foi para a cruz conscientemente. E apesar de saber de tudo isso, que aquele momento que ele iria para a cruz, iria levar sobre si todo o pecado, mesmo sabendo que ele não tinha pecado, mas levaria a culpa pelo pecado, mesmo sabendo que, sendo bendito, ele seria feito maldição. Aquele que era amado do Pai ia ser rejeitado pelo próprio Pai naquela cruz, mesmo sabendo que ele era santo, santo e santo. Ele absorveu cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus, e sabendo de tudo isso, ele vai para a cruz sem abrir a boca. Ele não invoca maldição, como nós vimos muito por aí nas igrejas de hoje em dia, tantas igrejas invocando maldição para as pessoas, para os seus adversários. Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele não invocou maldição sobre aqueles que zombaram dele, sobre aqueles que os acusaram injustamente, sobre aqueles que os condenaram à morte, morte de cruz. Humildemente, mansamente, voluntariamente, ele oferece a sua vida em nosso favor. E quando todos estão zombando dele, ele diz: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi o Cordeiro, humilde, manso. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus. Por último, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Que venceu a morte. E esse é o ápice da revelação bíblica. Sabe aquele momento mais esperado por todos? Sabe o momento mais importante de toda a história? Sabe aquele capítulo que todo mundo para assistir? No livro de Apocalipse nós encontramos João, o discípulo, o apóstolo, na ilha de Patmos, tendo uma visão do céu aberto, do trono de Deus reinando sobre todo o universo, de Deus sendo exaltado pelos seres celestiais, pela igreja glorificada. E a Bíblia diz que nesse momento, aquele que está no trono tem na mão um livro. Só que esse livro está fechado, esse livro está todo selado com 7 selos. E uma voz ecoa e diz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? É uma pergunta que ecoa nos céus, na terra, debaixo da terra. E nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum rei, nenhum homem, nenhum demônio é suficientemente capaz de abrir o livro e desatar os selos. É isso que a narrativa bíblica vai nos informar. Porém, a Bíblia vai nos dizer, lá em Apocalipse, que João, ele chorava muito. Tendo essa visão, João chorava muito. É um momento de total desespero. Mas as Escrituras diz que um anjo forte disse a ele: não chores, João. Eis que o Cordeiro, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. Quando João, ele se volta para ver esse leão da tribo de Judá, ele não vê um leão,
forte, poderoso, triunfante, como a gente vê nos filmes. Mas quando João, ele se volta para ver o leão, ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto. Um cordeiro que foi morto, mas que venceu a morte. E esse cordeiro, ele toma o livro em suas mãos. Ele está sentado no trono. E esse cordeiro, ele tem poder para fazer o que ninguém mais poderia fazer. Ele tem poder para abrir o livro e para desatar os selos e dar sentido à história. E quando você termina o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver não só os anjos, não só a igreja, mas todo o universo glorificando, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém e amém. Seja Ele toda a honra, toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A este Cordeiro que morreu, mas que venceu, que triunfou. Ele tem poder para abrir o livro, Ele tem poder para desatar os selos e Ele tem poder para dar sentido a toda a história. Meus irmãos, este é o Cordeiro que João Batista olha vindo em sua direção e diz para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que João não apresenta Jesus como mestre, embora ele seja mestre. João, ele não apresenta Jesus como rei, embora ele seja rei. João não apresenta Jesus como profeta, embora ele fosse profeta. João não apresenta Jesus como nosso exemplo, embora ele seja o nosso exemplo. Mas a maneira como João apresenta Jesus para aquela multidão é: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Cordeiro substituto, Cordeiro pascal, Cordeiro do sacrifício diário, Cordeiro humilde que foi ao Calvário sem abrir a boca. Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Nós somos salvos pela morte deste Cordeiro. É a morte do Cordeiro de Deus que traz para nós redenção, perdão e vida eterna. E o que levou Jesus a chorar, a sangrar, a morrer, o versículo diz, foi o pecado. Ele veio para tirar o pecado, o meu pecado, o nosso pecado. O pecado, irmãos, ele é o pior de todos os nossos problemas. O pecado é o pior de todos os nossos problemas. O pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que o inferno. Essa é a verdade. Foi o pecado que nos desconectou de Deus. Foi o único pecado que expulsou nossos primeiros pais da presença do Senhor e trouxe consequências tão amargas para a humanidade que nós experimentamos até hoje. O pecado destrói,
O pecado engana, o pecado seduz, o pecado mata. Por isso, nós necessitamos de um cordeiro. Por isso, nós necessitamos de um cordeiro. Nós não temos forças para vencer o pecado. Nenhuma igreja tem poder para libertar você do pecado. Nenhuma. Mas o sangue do Cordeiro de Deus tem poder para te livrar, para te salvar, para te limpar de todo o pecado. Interessante que em Gênesis 22, como nós estudamos hoje à noite, o Cordeiro era suficiente para uma única pessoa. Em Êxodo, capítulo 12, o Cordeiro era suficiente para uma família. Em Isaías 53, o Cordeiro é suficiente para uma nação inteira. Mas agora em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que é suficiente, não apenas para uma pessoa, não apenas para uma família, não apenas para uma nação, mas ele tem poder suficiente para salvar o mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que colocarem a sua confiança em Jesus, não importa quem você é, não importa o que você fez, você será perdoado, pois o sangue do Cordeiro foi derramado para tirar o pecado do mundo, inclusive o seu também. Nós não temos melhor mensagem do que esta, irmãos. Nós não temos mensagem maior do que esta. Nós não temos mensagem mais importante e urgente do que esta. Você não precisa viver atormentado em seus pecados, nem preso em suas culpas. Por quê? Porque Deus providenciou um meio eficaz para que você receba perdão e redenção. E esse meio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo um convite para você hoje à noite. Eu quero pedir que você, humildemente, feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você hoje à noite. Mas antes de orar, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria muito que nesse momento você calasse todos os ruídos. Eu gostaria que nesse momento você prestasse apenas atenção em Jesus Cristo e em sua palavra. E eu quero dizer o seguinte para você: coloque sua confiança em Jesus. Reconheça que Jesus morreu em seu lugar. Reconheça que Jesus morreu em seu favor para dar a você vida eterna. Eu não estou perguntando se você é crente, se você é membro de alguma igreja, ou se você faz muitos anos que frequenta alguma comunidade. A pergunta que eu te faço é: você tem plena certeza e consciência de que o sangue de Jesus já lavou você, já purificou você, já foi derramado sobre sua vida, sobre o seu coração? Você já foi reconciliado com Deus. Você hoje tem plena garantia e certeza da vida eterna. Se você entrou aqui, se você nos assiste nesse momento, e de todo o seu coração
Você quer olhar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e encontrar nele alívio para a sua alma, perdão, redenção, restauração, libertação. Se você hoje entendeu essa mensagem e pela fé você decide crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria muito de orar por você. E eu quero deixar bem claro que não é esse gesto que te salva, mas é sua fé em Jesus Cristo. Mas eu gostaria muito de hoje à noite encerrar esse momento orando por sua vida. Se há alguém aqui hoje à noite que entendeu essa mensagem e gostaria de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu vou pedir para você levantar uma de suas mãos e eu quero orar por sua vida nesse momento. Alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Eu vi sua mão e eu vou orar por você. Louvado seja o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Há mais alguém aqui hoje à noite que entendeu esta mensagem e diz: pastor, hoje eu decido crer em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero encontrar nele redenção, salvação. Ore por mim, pastor. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos e eu quero encerrar orando por você. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Nós invocamos, Pai, o santo nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder, esse nome que está acima de todo nome. O Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. O Cordeiro substituto, o Cordeiro pascal, o Cordeiro do sacrifício diário, o Cordeiro que foi para a cruz, humildemente, sem abrir a sua boca. O Cordeiro que está sentado no trono, que tem poder para abrir o livro, desatar os selos e mudar a história, dar sentido à história. A este Cordeiro nós oramos neste momento e pedimos a graça, pedimos o poder, pedimos a glória, pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que diante dessa mensagem os nossos corações possam, Senhor, se alegrar, porque nós hoje fomos lembrados de que há um Cordeiro que foi preparado pelo Senhor, um Cordeiro substituto que levou a nossa cruz, que morreu a nossa morte, mas que nos dá salvação, que nos dá esperança, que nos dá vitória, que nos dá vida eterna, que tem poder para perdoar os nossos pecados, que tem poder para levar os nossos pecados, que tem poder para nos reconciliar contigo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a água que quando nós tomamos nós jamais temos sede, aquele que faz jorrar de nós, do nosso interior, rios de águas vivas. A esse Cordeiro nós oramos hoje à noite, e eu coloco diante do Senhor esta vida que entendeu essa mensagem e que hoje à noite, num gesto humilde, submisso, num gesto de fé, decide crer no Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Que o Senhor, com o sangue de Jesus, possa lavá-la, purificá-la
de todo o pecado. Que nesse momento, Deus, seus olhos sejam abertos para entender a maravilha, a preciosidade, a profundidade, a altura e a largura desse amor que nós não podemos encontrar em outro a não ser em Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para transformar vidas. Que em nome de Jesus, essa decisão seja uma decisão sincera, que essa decisão seja uma decisão, Deus, cheia de fé e confiança, não em pessoas, não em igrejas, em ritos religiosos, mas no único que tem poder para salvar, o Cordeiro de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo. Nós agradecemos no nome dele.